Estes últimos dias têm sido muito importantes para o movimento político, não só do Brasil, como da América Latina. Amanhã a gente vai ter aquela reunião, que pode ser histórica, do Supremo Tribunal Federal e a possível libertação do Lula. Nós tivemos, na semana passada, a situação do Equador, quando o presidente neoliberal, o Lenin Moreno, teve de revogar o seu decreto que estabelecia um pacotaço com aumentos violentos nos preços da gasolina e do resto, dos produtos daquele país. Congelava salário, diminuía salário também, diminuía férias e ainda obrigava que o trabalhador pagasse um dia de trabalho ao governo. Mas daqui a alguns dias nós vamos ter também eleições cruciais, diga-se de passagem, na Argentina, no dia 27 de agora, deste mês de outubro, no Uruguai também, e na Bolívia, só que na Bolívia vai ser no dia 20. Ora, isso tudo configura um quadro bem diferente daquele quadro que a América Latina viveu em 2015, quando já tinha sido derrubada a presidenta Dilma Rousseff, estava no poder o vice Michel Temer. E na Argentina se elegia o empresário e super ultra neoliberal Maurício Macri. A gente vê que tudo mudou. Para aqueles que queiram se aprofundar mais no assunto, eu tenho este livro aqui que eu escrevi e lancei no último mês de setembro, falando sobre a Argentina sacudida, o que aconteceu e o que está acontecendo. Sobretudo depois dessa nova chapa que está concorrendo à eleição, que é a chapa liderada por Alberto Fernandes e tendo como vice a Cristina Kirchner. Eu pretendo também fazer uma série de vídeos sobre essas várias eleições e esses vários movimentos que estão acontecendo no continente. O caso da eleição argentina, que não deixa de ser uma coisa diferente, porque lá a principal líder, a Cristina Kirchner, não vai ser a presidenta, mas a vice-presidenta. E aí há uma questão sibilina, a examinar por que a Cristina vai ser vice e não presidente. E também vamos examinar, claro, essa questão do Lula aqui no Brasil, possivelmente já liberto, ou ainda na prisão, mas com uma prisão relaxada, porque o Supremo já não aguenta mais de tanta pressão para libertar o Lula. E aí nós vamos também ter aqui os efeitos daquela política neoliberal no Equador, que acabou obrigando com o povo na rua, sobretudo os índios e os trabalhadores e estudantes, ao presidente a revogar aquele decreto contra o povo, contra a população e contra o país. Bom, mas nós vamos examinar hoje só um aspecto dessa questão argentina. Qual será o papel da Cristina Kirchner neste novo governo? Aí nós vamos ter uma nova modalidade de poder, que é a vice-presidenta atuando junto com o presidente da República. E como é que vai se dar isso? É que é o grande desafio. Mas, ao que parece, eles já estão se entendendo, porque a Cristina cedeu o protagonismo nessa campanha eleitoral para o Macri e se recolheu
inclusive se ausentando do país para ajudar a filha afetivamente em Cuba, onde se encontra se tratando de uma depressão, ela, a filha Florência. Enquanto isso, a Cristina vai atuando, sobretudo, não é, no intestino do governo, e a gente sabe que aí dentro do governo é que funcionam aqueles mecanismos de pressão, sobretudo quando se trata dos lobbies econômicos e dos lobbies políticos. Uma de suas atuações, por exemplo, que tem sido objeto de severa crítica do Clarim, não é? O Clarim parece que abandonou o Macri e estaria disposto a apoiar o Alberto Fernandes. É claro que impondo uma série de condições. E a Cristina estaria, por exemplo, preocupada com a situação da YPF. A YPF que estaria sendo já prometida para um homem da direita, essa direita que também aderiu ao Alberto Fernandes. E a Cristina, sabiamente, já está mexendo os seus pauzinhos para que, aos poucos, a direita não engula o Alberto Fernandes. E o que é que ela faz? Ela pediu um relatório ao primeiro presidente da YPF. Esclareçamos que a YPF é a Petrobras de lá, que a Cristina reestatizou, porque a empresa que tinha sido vendida a uma empresa espanhola simplesmente não produzia, e a Argentina, que é grande produtora de petróleo, não estava mais produzindo petróleo. Então a Cristina reestatizou essa empresa. E essa empresa seria dada a um homem da confiança, não é, do chamado mercado. E a Cristina está aí justamente para defender os interesses do país. Mas ela não está lá sozinha. Ela está juntamente com a massa trabalhadora, com a massa popular e, sobretudo, com aquele poder de mobilização dessas massas para evitar que o país caia novamente no neoliberalismo, mesmo com um presidente eleito por essas mesmas massas. Mas a gente sabe como é que são essas coisas. E o exemplo mais característico disso é do Lenin Moreno. Não esqueçamos que o Lenin Moreno foi indicado pelo Correia, o Rafael Correia, para ser o candidato da Aliança País, que promoveu a Revolução Cidadã e que deu 10 anos de estabilidade e de salário digno a muitos setores da economia, sobretudo populares da economia equatoriana. Aliás, o Equador também vai ser objeto de um dos nossos vídeos, porque o presidente, que conseguiu se safar por enquanto, mas está sob intensa pressão para renunciar ou então mudar seus planos de governo, o que ele não vai conseguir mudar porque ele é sustentado pela direita e a direita exige apoio ao FMI, atrelamento aos Estados Unidos. E onde é que fica o Correia? O Correia e seus apoiadores, que estão sendo todos presos, trancafiados pelo Lenin Moreno, num movimento, numa ação odienta contra o ex-presidente. Então nós vamos continuar esta série de vídeos, né, a partir de hoje, abordando inclusive alguns capítulos deste meu livro, que pretende esclarecer de alguma maneira a esta opinião pública tão enganada para revidar as manipulações da grande mídia, ainda muito vinculada ao mercado. E todas essas forças econômicas e lobbies econômicos que estão aí reunidos para que seja mantida essa política neoliberal de entrega do país aos interesses forâneos, aos interesses americanos e ao FMI.